Entre as 8 famílias que mantinham lealdade, havia um grupo conhecido como Clã Sangue Demoníaco. E esse grupo estava localizado no Vale da Matança Celestial. Mesmo durante a Grande Guerra, eles permaneceram na vanguarda da guerra e se moveram no campo de batalha. E mesmo após a morte de seu senhor, eles arriscaram suas vidas para lutar. Não fosse sua luta desesperada, metade das famílias dos 8 maus teria morrido. Depois de cumprir seus deveres, quase 80% de suas forças foram drenadas. Então eles se esconderam neste vale para recuperar seu poder. Era um vale seco sem quase nada para sustentá-los. Abaixo dela havia uma grande habitação subterrânea que poderia acomodar 2.000 pessoas. Fazia 17 anos que eles haviam se estabelecido lá e, durante esse tempo, as pessoas do vale se adaptaram à vida subterrânea. E tinham olhos que se acostumaram com o escuro. Sua capacidade pulmonar havia mudado para sobreviver no ar. E seus 5 sentidos eram sensíveis demais. Parecia que sua condição física se adaptava ao ambiente hostil e havia se tornado muito mais forte do que outros guerreiros. Mas, quando sentiram esse desastre repentino chegar, um homem de meia idade que parecia forte apareceu através de um raio de luz daquele buraco. Nesta aparição, os guerreiros lá dentro ficaram chocados. Intruso! Pega ele! Com sua terra estéril e sentidos sensíveis, todos se reuniram no local na caverna que agora tinha uma abertura. No entanto, o inimigo que se infiltrou em seu lugar era um monstro. Quack! Os guerreiros apressados gritaram enquanto se recuperavam com um estalar de dedos. E foram jogados para fora através das paredes da caverna. Eu disse que não íamos brigar. Senhor do Vale. Por favor. Estalo. Quack. O homem de meia idade que estalava os dedos era Mumu. E Mumu enviou um dos guerreiros que veio para ele voando com um estalo. Eu gostaria de poder fazer isso com menos força. Mumu balançou a cabeça. Havia muita gente para descobrir quem era o líder. Claro que ninguém conseguia entender isso. Eles não vieram do jeito normal e simplesmente entraram pelo teto. Então estavam todos nervosos. Vale. Os guerreiros e o líder do vale se reuniram e observaram a situação. A luz do sol brilhante que de repente brilhava através da abertura quebrada os chocou. Absurdo! Não seria absurdo que o buraco fosse feito a menos que se cavasse por muito tempo. Mas as pessoas lá dentro eram sensíveis a tudo e teriam sentido a vibração. No entanto, esse buraco foi feito em pouco tempo. Quem é esse monstro? Um monstro que simplesmente caiu em seu lugar e empurrou as pessoas para trás com um estalar de dedos? Foi constrangedor. Hogaihang era o líder do lugar. Na maioria das vezes ele não teria que lutar, já que era forte o suficiente para intimidar as pessoas. Mas agora ele não conseguia pensar em uma maneira de subjugar o monstro que de repente apareceu. E quem faz isso? Pac! Sons de arranhões podiam ser ouvidos do buraco no teto, que agora trazia luz solar. E outra pessoa pousou. Tac! Porra! Era Kang Mui. Ele seguiu Mumu imediatamente para o buraco. Mas ele estava usando pedras para descer suavemente em vez de pular direto para baixo. Se ele caísse assim, o impacto teria ferido gravemente.
O quê? Kang Mui olhou em volta e franziu a testa. Ele podia ver os postes luminosos e a luz do sol do buraco e centenas de pessoas com rostos pálidos ao redor de Mumu. Era esse som então? Esse cara causava uma bagunça em cada lugar que ele ia. E Kang Mui, que apareceu de repente. Os guerreiros do Vale da Matança Celestial o consideraram um inimigo. Nisso, Kang Mui bufou. Ei! Vale da Matança Celestial! Eu sou Kang Mui, o dono de uma placa de jade. O dono de uma placa de jade? Kang Mui. Naquele grito, os guerreiros do vale que estavam prestes a atacar hesitaram. Quem estava ali era o dono de uma placa. Jovem Lord Mui? Rogai Hang, o líder do lugar. Notou Kang Mui quando ele disse isso. Então, através de um buraco no teto, outra pessoa pousou com movimentos leves. Tac! Era Igmus. E quando ele apareceu, todos os que o cercavam não mudaram suas ações. Jovem Lord Mus também? Rogai Hang, o líder, não conseguiu esconder suas dúvidas. Esta caverna, cujas paredes brilhavam com o brilho nas pedras escuras, era a residência do líder Rogai Hang. Ele se sentou no topo com Mumu, Yang Mus e Kang Mui sentados lado a lado. Ao vê-los assim, ele não pôde deixar de se perguntar. Em primeiro lugar, ele não tinha certeza sobre como lidar com eles. Mas os irmãos estavam sentados em ambos os lados de um homem de meia idade. Então ele perguntou: Jovem líder Yang, posso saber o que é isso? Não sei se você recebeu a informação aqui. Que informação? Você já ouviu falar do guerreiro da super força? Diante dessa pergunta dele, o líder e um ancião do lugar arregalaram os olhos. Mesmo que estivessem no sudoeste e dentro de um buraco, eles constantemente tinham informantes por todas as planícies. Guerreiro da super força Mumu. Eles ficaram surpresos. Não seria esse o guerreiro que tem estado nos rumores? Era difícil acreditar que um calouro na academia tinha 17 anos e derrotou 2 dos 4 grandes guerreiros. Rogai Hang olhou para Mumu. Depois a idade e o rosto. Máscara facial de pele humana. Kang Mui respondeu. Ele respondeu. Mas não parecia que suas palavras tinham credibilidade. Então Mumu disse: Estou com a máscara. Diante da voz jovem da boca e da máscara ameaçadora, Rogai Hang assentiu. Ainda assim, ele clicou a língua em choque. Ele estava pensando que esse boato era mentira simples. Mas não parecia. O líder cautelosamente abriu a boca. Então, eu me pergunto se esse jovem foi convidado para o nosso. Convidar. Puá. Nisso, Kang Mui riu um pouco. Embora sua atitude o incomodasse. Rogai Han conteve seus sentimentos e perguntou a Yang Mush: Por que isso está acontecendo? Esse cara segura uma placa de jade também. O que? Aquelas palavras. Ele olhou para Mumu com uma expressão dura. Ele parecia bastante abalado.
Vendo isso, Yang Mu suspirou levemente e perguntou: O líder do vale ajudou aquele homem como o grande guardião? Você fez certo? Você sabe alguma coisa sobre aqueles além de nós 5 que receberam a placa? O homem tinha uma expressão estranha nisso. E parecia que ele sabia alguma coisa. Kang Mui deve ter sentido isso também. Ele colocou as mãos sobre a mesa e apoiou o queixo em suas mãos enquanto dizia: Se você sabe, conte pra gente. Isso é uma coisa importante. Independentemente de quem o senhor será. Aya. Rogai Hang suspirou. Como era de se esperar. Ele sabia de alguma coisa. Rogai Hang hesitou por um momento e depois olhou para Mumu. Virou-se para Mumu e disse: Presumiu-se que o castelo havia pegado fogo com todas as suas embarcações. Ele também fez os preparativos para o navio finalizado. Finalizado? Sim. Você quer dizer o melhor? Melhor. Mumu inclinou a cabeça novamente. O que era isso agora? Parecendo intrigado. Gai Hang continuou. Por alguma razão. Eu tinha dúvidas de que um ser com tanto poder surgisse com apenas 17 anos. Como era de se esperar. Ele é o melhor. Antes mesmo que ele pudesse terminar. Ai! Nesse momento, o peito de Rogai Hang foi perfurado. E uma mão segurando o coração pôde ser vista. Você! Todos não conseguiam esconder o choque. Pois quem havia perfurado o coração era ninguém menos que Neumenia, que estava lá. Apesar do líder ser descuidado. Como se poderia fazer isso? O líder virou-se para ele. Kuak. No entanto, havia algo estranho em Neumenia. Os dois olhos reviraram estranhamente. Quem é você? Kang Mui gritou com ki de trovão ao redor de seus olhos. E os olhos de Neumenia que estavam andando estranhamente se reuniram para o meio. E ele disse: Todos reunidos em um só lugar. Meus alter egos. Com essas palavras, as expressões de Kang Mui e Yang Mus mudaram. Especialmente Yang Mus. Ele tinha ficado pálido naquele momento. E o líder disse: Por quê? É problemático se você diz coisas inúteis. Com medo de ver as palavras serem terminadas, ele esmagou o coração batendo. E quando o coração foi esmagado, o homem tinha lágrimas nos olhos ao cair. E baixou a cabeça enquanto caía. Vendo isso, Kang Mui rangeu os dentes e disse: O que você é? Isso significa que a técnica realmente o trouxe de volta? Com as palavras de Neumenia, que o chamou de seus alter egos. Kang Mui o assumiu como homem e ele sentiu raiva por causa disso. Se ele voltasse, deveria parecer como ele mesmo. Que bagunça é essa? Desta forma, uma existência que não é diferente da sua mão direita fica morta. Pac! Antes que pudesse terminar, o homem tirou a mão do peito e mastigou o coração que havia esmagado. Kang Mui estava sem palavras. A imagem de seu pai sendo um grande homem que estava trilhando o caminho da lealdade a seus homens com milhares atrás dele havia se transformado em um demônio. E mastigando o coração, o homem disse: Eu não preciso mais de nada além de eu.
Meus alter egos. Além de mim? Igmus franziu a testa. Do que isso estava falando? Ele tinha dificuldade de entender isso. Então o homem levantou a mão e a estendeu para eles. Agora é a hora. Vamos fazer isso juntos. Antes que ele pudesse dizer a eles o que fazer, Mumu agarrou o homem pelo pescoço e o empurrou contra a parede. Você é tão irritante. Diante das palavras de Mumu, os olhos do homem olharam ao redor e depois falaram como se a dor não pudesse ser sentida. Muen. Certo. Mas não tenho nenhuma intenção de conversar com você. Desde que você matou esse homem. Não vou te perguntar. Diante daquelas palavras, o homem sorriu. E com isso, seus músculos começaram a inchar horrivelmente. E não foram apenas os músculos que cresceram. Apertar. Ele agarrou Mumu pelo pulso. E era muito forte. E ele disse a Mumu: o corpo é bem diferente do último e suas provocações desajeitadas não. Mas não conseguia falar mais. O motivo foi que, apesar de tentar quebrar o pulso de Mumu, ele não conseguiu. Svi. Naquele momento, o corpo de Mumu ficou preto com o vapor subindo. E o homem que estava sorrindo estreitou os olhos. Mumu falou com ele com uma voz mais pesada do que o habitual. Parece que é você quem me provoca. Esse corpo que você tem é um insulto aos músculos.